Fala, galera, tudo bom? A gente está aqui no nosso terceiro vídeo falando sobre ansiedade. No primeiro vídeo a gente falou sobre a ansiedade dentro da gente, os pensamentos, sentimentos e as reações. Aqui está o card do vídeo, do primeiro vídeo, para quem não viu. Depois, no segundo, a gente falou da ansiedade baseada nas nossas relações familiares, de como a gente foi criado, qual é o estilo de família que a gente foi inserido e como isso repercutiu nas nossas ansiedades. E agora, nesse terceiro vídeo, a gente vai falar da ansiedade nas nossas relações amorosas ou conjugais, que é muito importante. E aí o título que a gente trouxe aqui é Quando a Ansiedade Veste o Nome de Amor. Quando que isso acontece, né? Primeiro, quais são as dificuldades no relacionamento amoroso? Aqui a gente traz questão de comunicação, deficiente, agressiva e evitativa, valores e expectativas desalinhados, dificuldade de gestão emocional, falta de tempo e priorização na relação, expectativas irrealistas e pressão social, às vezes um pensa de um jeito, outro pensa de outro, problemas na vida sexual, às vezes há uma desincronidade e a ansiedade ela afeta muito a libido, né? Ou então, às vezes, ativa, superexcita a libido. Muitas pessoas ansiosas querem, às vezes, escapar através do sexo e geram um comportamento de compulsão sexual. As interferências externas, as relações familiares, né, envolvem muito a relação conjugal, a relação amorosa, a dependência com a dependência emocional, a falta de confiança e os padrões abusivos. Todas essas dificuldades que eu elenquei aqui, elas têm como pano de fundo algum processo de ansiedade patológica, seja por conta da sua personalidade, seja por conta dos esquemas desadaptativos emocionais que você desenvolveu, mas a ansiedade, ela potencializa essas dificuldades no relacionamento amoroso. E o que a gente pode falar sobre tudo isso? Aonde que começou tudo isso? Aqui eu vou trazer rapidamente o conceito dos estilos de apego. O que são os estilos de apego? Eles são formados, né, na primeira infância e eles moldam as nossas relações enquanto adultos. São experiências afetivas, às vezes disfuncionais, ou seja, negativas, que vão repercutir na sua vida adulta. E aqui a gente trouxe os 4 tipos de apego, né? O apego ansioso, o apego evitativo, o apego desorganizado e o apego seguro. Desses 4, apenas o apego seguro que é positivo, que faz com que a gente se torne adultos saudáveis e funcionais. Os outros 3, o ansioso, evitativo e desorganizado, eles vão trazer dificuldades para a gente na vida adulta. Por exemplo, o apego ansioso. Qual é a característica dos cuidadores, né? Nesse tipo de apego que eu desenvolvi? São cuidadores inconsistentes. Leva ao desejo intenso de intimidade misturado com medo de abandono, ansiedade, insegurança e dependência. Quando você está numa família onde seus cuidadores eles não conseguem ter uma segurança, uma continuidade, uma consistência no seu manejo relacional, isso vai gerar um apego ansioso. Porque tem momentos que eu tenho, tem momentos que eu não tenho. Tem momentos que eu tenho uma segurança, tem momentos que eu não tenho. Então, isso vai fazer com que a gente desenvolva comportamentos adultos ansiogênicos, ou seja, de uma ansiedade doentia. Outro tipo de apego é o evitativo. Isso acontece quando a gente tem cuidadores, pais ou mães distantes. Qual é a consequência disso? Você leva ao medo da intimidade, valoriza excessivamente a independência e tem dificuldade de expressar e lidar com emoções. Normalmente são pessoas que, por um lado, elas são autônomas, mas elas não conseguem compor uma relação de apego satisfatório. Porque, pelo fato dos cuidadores serem distantes, essas pessoas elas tiveram que se virar sozinhas. E elas não tiveram a troca emocional. Elas foram privadas emocionalmente de afeto e elas internalizam isso e passam isso na sua relação com adultos. Outro tipo de apego negativo é o apego desorganizado. É quando os cuidadores geram medo naqueles que eles criam ou cuidam, né? Leva a comportamentos contraditórios, tem medo de intimidade, mas também de ficar sozinhos. Então, o apego desorganizado, às vezes, ele ocorre com famílias autoritárias, agressivas, violentas, e que faz com que a criança ela desenvolva um constante estado de ameaça e faz com que ela termine também se isolando. E, por último, o único apego positivo é o apego seguro, que é quando há cuidadores consistentes, onde
A criança se desenvolve confiando nos outros, se sentem confortáveis com intimidade e são independentes, tendo relacionamentos mais harmoniosos. Nesse caso, é promovida a autonomia emocional, mas é promovida também a troca de afeto, a troca de emoções. E aí faz com que você tenha uma perspectiva de relação, de convivência, de troca segura, sabendo o que você pode dar e o que você pode receber. De acordo com esses tipos de apegos que a gente desenvolve, a gente vai ter uma consequência, né? Então, aqui, a ansiedade ela não aparece do medo ou de uma preocupação com uma necessidade constante de ter certeza que ela está bem. Quando isso acontece, o amor vira a busca de prova e não de vínculo. Ou seja, quando eu começo a desenvolver uma relação amorosa, onde a ansiedade, o medo de não dar certo, o medo de perder, o medo de ser traído, você não gera um vínculo seguro. Pelo contrário, você fica o tempo todo numa relação de guerra, de conquista constante. Tá? Então, isso faz com que o nosso cérebro interprete qualquer tipo de afastamento, qualquer tipo de rejeição, como um risco de perda. Então, a ansiedade ela é constante na relação. Isso acontece principalmente com pessoas que são inseguras, com pessoas que são ciumentas, com pessoas que são possessivas. Isso faz com que a relação ela se transforme num verdadeiro martírio, né? Além disso, a gente pode também desenvolver as crenças limitantes de acordo com aqueles padrões de apegos negativos. Então, eu vou ter crença de desamor, onde vai vir o pensamento, ninguém vai me amar, crença de desvalor, não tenho nada de bom, crença de desamparo, não sei fazer nada sozinho. Todas essas crenças limitantes vão fragilizando e vulnerabilizando o parceiro na relação. Por exemplo, aqui eu tenho algumas frases. Se não falou comigo é porque não se importa, se não disse que está tudo bem, então não está. Se não respondeu rápido, algo mudou. Se está distante é porque eu fiz algo errado. Então, a mente sempre vai estar num processo, primeiro, de baixa autoestima, de vulnerabilidade constante e de um risco de eu perder a outra pessoa, de eu ser rejeitado, de eu ficar sozinho, de eu não ser validado, de eu não ser valorizado. Então, esse é um sofrimento constante que todas essas crenças trazem para a gente. E aí, a gente pode perguntar, qual é a frase que você usa como prova de que a sua relação está ameaçada? Quais são os pensamentos que passam pela sua cabeça que desconfiam que a relação não vai dar certo? Isso é uma reflexão que você pode fazer. Tá? Aqui a gente trouxe um quadro que é bem interessante da diferença entre cuidado e controle. Então, por exemplo, cuidado, pergunta como o outro está. Controle, checa várias vezes. Cuidado, oferecer suporte. Controle, pedir resposta imediata. Cuidado, comunicar necessidades. Controle, antecipar decisões do outro. Cuidado, validar emoções. Controle, interpretar distância como rejeição e tentar garantir o sentimento dos outros. Você percebe que quando você tem um cuidado, você respeita a individualidade e a decisão do outro. Quando você está no controle, se o resultado que o outro te traz ele é contrário àquilo que você pensa, que você sente, você vai ter frustração, você vai ter raiva, você vai ter decepção, mágoa, ressentimento. Então, quando você cuida, você não sofre. Quando você controla, você normalmente sofre. Tá? E aqui agora, a Bruna vai trazer para vocês aqui uma prática, né, uma reflexão, para a gente melhorar a nossa relação amorosa versus a nossa sociedade. Bom, gente, para a prática de hoje, o nosso convite é que você reflita sobre os seus sentimentos com relação ao seu parceiro ou à sua parceira. Né? Então, como é que a gente vai compreender esses sentimentos? O primeiro passo é você identificar qual é o comportamento da outra pessoa que está te frustrando. Né? Pode ser quando a pessoa deixa uma toalha em cima da cama, quando vocês estão no meio de uma discussão e ela acaba saindo no meio da briga, né? Ou quando ela te deixa falando sozinho. Diferentes comportamentos que podem te gerar um certo desconforto. Depois que você identificou esse comportamento, você identifica o que você sente quando isso acontece. Então, quando a pessoa sai do quarto no meio de uma discussão, você pode sentir raiva, você pode sentir frustração, sentir que você não é ouvida dentro dessa relação,
né? Tem inúmeros sentimentos que podem vir com relação a esse comportamento da outra pessoa. E a partir daí, você entende o seu desejo, o que você gostaria que fosse diferente, né? Então, eu gostaria que ele conseguisse manter um diálogo, né, enquanto a gente está conversando, que ele não saísse e eu não ficasse com essa sensação de que eu estou conversando sozinha. Mas como é que a gente faz isso? Né? Para que a gente consiga se comunicar com a outra pessoa de uma maneira clara, a gente precisa expressar a emoção a partir do que a gente está sentindo. Né? E como é que a gente faz isso? O primeiro passo é descrever. Né? Então, nessa situação da pessoa que sai do quarto no meio da discussão. Né? Então, o que descrever é falar sobre o fato. Né? Quando você sai do quarto no meio de uma discussão, aí você descreveu. Depois você expressa o seu sentimento. Né? Então, eu sinto que você não estava me escutando e que eu estava tentando resolver a situação sozinha. Então, você expressou o que você está sentindo. E depois você especifica, né, o que você gostaria que fosse diferente. Eu preferiria que você não saísse do cômodo no meio da conversa, para depois a gente consequenciar, ou seja, demonstrar a importância dessa mudança de comportamento para outra pessoa. Né? Então, assim, a gente pode resolver o conflito de uma forma mais eficaz e respeitosa. E dessa forma você consegue construir uma linha de raciocínio que deixe mais claro na hora de explicar o seu desconforto com uma situação e poder fazer um pedido genuíno para outra pessoa. Bom, e se vocês gostaram desse assunto, têm gostado das nossas aulas, calma que ainda não acabou, a gente ainda tem uma outra aula na semana que vem, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ansiedade dentro do ambiente de trabalho. Então, na semana que vem, a gente se encontra para mais uma conversa. E lembrando também que a gente vai começar, a partir do dia 22 de janeiro, as nossas rodas de conversa. Bom, e na nossa roda de conversa, a gente vai conversar por 1h30, 2 horas, trazendo de uma forma mais profunda sobre isso e podendo refletir e trazer estratégias para vocês para conseguir regular essa emoção e lidar com a ansiedade de uma maneira um pouco mais saudável. Clique no link da bio ou no link que está aqui na descrição desse vídeo para você poder garantir a sua vaga. Lembrando que são vagas limitadas e você pode fechar uma única roda de conversa ou já garantir o pacote com as 4 rodas de conversa. A gente espera vocês lá.